Olá, queridos amigos e irmãos. Há quanto tempo não paramos para analisar a palavra de Deus, estudarmos um pouco em conjunto? E hoje quero tirar um tempo aqui em especial para falarmos um pouquinho sobre essa data que está se aproximando agora, que é o Natal. Comemoramos tantas coisas, né? Nossas vitórias durante o ano, também com a chegada do final do ano, a virada de ano para um novo período, uma nova jornada. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas situações que o mundo apresenta, principalmente a nível comercial, propaganda, tentativas de aumento nas suas vendas, né? E enriquecimento de algumas pessoas. Mas nós vamos falar de Natal através de um leigo. Esse leigo, claro, esse que vos fala, né? Para alguns que já me conhecem, meu nome é Mauro, e nós conversamos muito sobre a Bíblia, mas não sou teólogo, por isso a gente analisa os textos bíblicos com o ponto de vista de pessoas que buscam a ajuda do Espírito Santo para entendê-la. Então, entendendo o Natal pela visão de um leigo. A maioria de nós comemora o Natal pelo ponto de vista humano e comercial. Talvez você já saiba disso, né? Já tenha ideia. Mas às vezes acreditamos que vale apenas colocar o nome de Jesus em meio a tudo isso e a situação está resolvida. O que vale é eu ter o nome de Cristo no meio. E aí colocamos um monte de enfeites, a gente não vai entrar nesses detalhes de Papai Noel, de rena, nada disso. Nós queremos ver o que a Bíblia nos traz a respeito desse momento tão especial. Porque, na verdade, o significado do Natal, que aponta para o sacrifício de Cristo, que seria realizado, né, ele é muito mais amplo do que nossos olhos podem enxergar. E a gente pode começar entendendo algo muito importante. A primeira questão que a gente tem que levar em conta é que houve guerra no céu. Satanás rejeita a lei moral de Deus, engana até essa parte dos anjos e em seguida também engana a terra recém-criada, levando o homem à desobediência. E aí então começa a surgir um problema sério, porque desobedecer a Deus é pecado de morte, é mortal. Deus deveria matar aqueles que ele havia acabado de criar, que seria, no caso, Adão e Eva. Mas como resolver esse problema? Então Deus, na sua extrema sabedoria, nós vamos ver daqui a pouco mais um versículo bíblico que nos mostra isso, desde quando Deus tinha tudo preparado já para salvar a humanidade, mas antes vamos entender e vamos ver na Bíblia que essa guerra ela existiu e foi transferida para a terra. Tá? Não vamos entrar na questão teológica da passagem que eu lerei agora, que é Apocalipse 12, versos 7 a 12. Tá? Há uma teologia muito ampla sobre essa passagem de Apocalipse, mas a gente não vai entrar nela. Nós vamos nos deter apenas na questão da guerra que houve no céu. Então, Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 12, nos diz o seguinte: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel aqui, Jesus, o dragão, Satanás. E o dragão e seus anjos também batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do céu, do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar,
porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui nós temos uma comprovação bíblica de uma guerra no céu, onde essa guerra foi transferida para a terra através do engano que Satanás propôs a Adão e Eva, e assim então transferiu essa guerra para cá. Mas quando o homem desobedece a Deus, Deus toma logo uma providência, Deus já tinha tudo preparado. Aí nós vamos lá ao livro de Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 6. Lá no iniciozinho da sua Bíblia, Gênesis 3, versos 1 a 6. Que diz assim, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher, é assim que Deus disse, e não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e o comeu, e o deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então aqui Adão e Eva acabam cedendo espaço para Satanás através do engano dele e desobedecendo a Deus. A grande questão é a desobediência. E é aqui que entra o X da questão. Pela desobediência todos deveriam morrer. Porém, pela misericórdia, a morte foi retardada. O homem não morreu de imediato assim que comeu o fruto. A morte então é retardada, ela iria acontecer ao longo dos anos, com o passar do tempo. Como a gente vai ver ao longo da Bíblia, a média de idade do homem foi sendo reduzida com o passar do tempo. Mas ao mesmo tempo a vida foi abreviada. Por quê? Porque o homem iria morrer. E o homem foi criado por Deus para ser eterno, imortal, viver para sempre com o Deus do céu. Então, nós vemos aqui que tudo isso causou um grande transtorno. Mas o plano de Deus já estava preparado. E Apocalipse capítulo 13, verso 8, ele nos mostra isso. Quer ver? Agora estávamos em Apocalipse, fomos a Gênesis, agora vamos a Apocalipse novamente, porque a Bíblia se completa. E esses livros são muito importantes para o entendimento de toda a palavra de Deus. Apocalipse 13, verso 8. Aliás, antes desse verso nós temos que ler Gênesis 3, verso 15. Perdoem aqui o meu equívoco, porque o Gênesis 3, verso 15 vai nos levar a Apocalipse. Gênesis 3, verso 15 ainda trata da queda do homem, a gente estava do 1 ao 6, mas no verso 15 Deus então faz uma promessa ao homem, olha. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então todos aqueles que fossem arrebanhados por Satanás seriam inimigos daquele que viria ainda. Os sacrifícios apontariam para a vinda de Jesus, mas todos aceitando a Jesus, o povo de Israel como representante de Deus aqui na terra, e todos aqueles que aceitaram, um dos maiores exemplos de pessoas que não eram israelitas e aceitaram Jesus é a prostituta Raabe, que posteriormente se tornou alguém muito importante no meio do povo de Israel, e inclusive faz parte da descendência do próprio Cristo. E então, quando aceitos no reino dos céus, através do arrependimento, do conhecimento da verdade, nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Deus não tem um povo exclusivo seu, onde outros não podem entrar. A porta do céu está aberta para receber todos aqueles que aceitarem a verdade. Então aqui Deus está falando com o homem sobre a promessa de um filho que nasceria e este pisaria a cabeça da serpente, que quer dizer esmagaria, mataria. Quando nós esmagamos a cabeça de uma cobra, ela morre. Agora Apocalipse 13,
verso 8. E todos os habitantes, todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quero que você preste atenção nesse finalzinho. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus foi preparado para ser sacrificado a fim de resgatar a humanidade? Desde a fundação do mundo. Desde quando o mundo foi criado, Deus já tinha um plano para a nossa salvação. E para que esse plano se cumprisse, Jesus deveria nascer. Nascer de mulher, nascer na carne, viver como homem e provar para todo o universo que a lei moral de Deus, ela é perfeita, boa e é sã. Não há nada que não se possa se cumprir na lei de Deus. Então Jesus foi morto mesmo antes de nascer. É o nosso terceiro ponto importante aqui sobre o Natal. Então seu nascimento, na verdade, aponta para a sua morte ou sacrifício, se assim você preferir. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Então, na verdade, o que ele fez foi um sacrifício. Deixou seu trono de glória no céu, deixou todas aquelas coisas boas que ele poderia ter estando ao lado do Pai, ao lado de Deus, toda a adoração dos anjos devida a ele, e veio para a terra sofrer as dores da humanidade. Olha a grandiosidade desse sacrifício realizado por Jesus. Então, esse sacrifício, a sua morte, foi planejada desde a fundação do tempo. E Mateus 1:21 aponta também para, inclusive, todo o capítulo 1, 2 e 3 de Mateus nos mostra quem era Jesus e como Jesus é o Filho de Deus, né? Todas as questões que apontam para o Filho de Deus. Mateus 1:21. E ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Interessante é que quando fala aqui que Jesus salvará o seu povo, está dizendo toda a humanidade. Havia um povo remanescente, que eram os judeus. Primeiro Jesus chegou para pregar para eles, a fim de que eles acordassem e então mostrassem ao mundo as promessas de Deus e toda a verdade sobre todos os acontecimentos da terra. Então esse capítulo de Mateus, capítulo 1 inteiro, ele relata aqui a descendência de Jesus, o seu nascimento. O capítulo 2, ele traz as evidências de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e também mostra as tentativas de Satanás de eliminar o cumprimento dessa promessa da salvação em Cristo Jesus. Satanás não queria que a promessa de Deus se cumprisse, então durante toda a sua vida Jesus é tentado. Desde o nascimento, quando Satanás tenta matar Jesus, incitando os reis e líderes na época, o próprio Herodes, então a matar Jesus, mas o Espírito Santo orienta os magos e eles saem então por outro caminho e José e Maria são levados então ao Egito. Olha só, o Egito que fez o povo de Deus escravo por 400 anos, agora Deus então o coloca para cuidar de Jesus até o momento correto em que eles deveriam retornar para Jerusalém. E o interessante aqui é que muitos inocentes morreram por conta de Satanás tentar eliminar Jesus. O capítulo 2 de Mateus, verso 17, diz: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque já não existem. Então, Herodes causa uma grande perda para muitas mães
ele ali instigado por Satanás a eliminar Jesus para que a promessa de Deus não se cumprissem. Então todo o capítulo 1, 2 e 3 de Mateus, aqui você vai ver toda essa situação. Aí no 3 você já chega lá ao batismo de Jesus, né, por João Batista, que vem se cumprindo a promessa. E muitas vezes a gente fica atentando apenas para a questão do pequeno menino Jesus. E a gente se esquece de que Jesus, ele na verdade veio para cumprir uma promessa. Ele tinha um trabalho a ser feito, ele tinha um ministério a ser cumprido, melhor dizendo, que estão lá nas profecias de Daniel, que fala sobre uma semana, depois das 70 semanas haveria uma semana, e no meio da semana se faria cessar o sacrifício, é um outro estudo, mas que aponta para essa semana profética são 7 anos. Então Jesus é batizado por João Batista, na metade da semana, 3 anos e meio, Jesus é morto, ressuscita, ascende aos céus, e quando então o evangelho é aberto, a sua pregação aos gentios e também com o martírio de Estevão, se completam a semana completa, o 7º dia da semana, né, o 7º ano. Então são 7 anos aí proféticos, profetizados lá pelo profeta Daniel, que apontam para esse sacrifício de Cristo nesse momento, sua ressurreição também, ascensão aos céus e a abertura do evangelho então a ser pregado para todo o mundo, né? Quinto, mesmo com todas essas controvérsias sobre o Natal, que a gente sequer tem certeza de que foi dia 25 de dezembro, ou melhor, nós temos certeza de que não foi dia 25 de dezembro, né? Vale a pena comemorar e viver esse momento. Se nós observarmos os últimos instantes da saída do Egito, vou te convidar agora a ir lá no livro de Êxodo, tá? Nós temos aqui Gênesis, né? Aí depois vem, né, Gênesis, Êxodo, depois vem Levítico, né, que fala sobre as leis, mas no livro do Êxodo, capítulo, deixa eu achar aqui, 12, Êxodo capítulo 12, é a última praga lançada sobre o Egito, Êxodo capítulo 12, verso 3 ao verso 5. Nós vamos nos deter o que foi dito à congregação de Israel a respeito da alimentação, para entendermos por que é importante a ceia. Por que vale a pena comemorar o Natal, mesmo a gente sabendo que não foi nessa data, e que o principal não era somente o nascimento de Jesus, era necessário que ele nascesse, mas o seu nascimento o levaria até a cruz, né? Então, ao mesmo tempo, é algo também de contrição, alegria, porque Deus enviou o maior presente que a humanidade poderia ganhar, que era o próprio Filho de Deus nascendo para morrer, mas para morrer, né, destinado a ser sacrificado para que o homem fosse redimido na presença de Deus. Então, Êxodo 12, verso 3 a 5. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família e um cordeiro para cada casa. Cada casa ali no caso era família, né? Casa do Mauro, família do Mauro, casa do... né? E vem um outro detalhe, porém, se a família for pequena para um cordeiro, olha bem, não deveria sobrar, tá? Então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, e fareis a conta para o cordeiro. Então o número de pessoas deveria ser ideal para que aquele cordeiro sacrificado fosse todo consumido. Agora olha que interessante, né? As famílias se reuniriam, se alimentariam do cordeiro. Nós sabemos que o sangue desse cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas e janelas. Assim um anjo da morte, quando passou pelo Egito, poupou todas as casas que estavam sinalizadas com esse sangue, e ali então houve misericórdia para com aqueles que aceitaram. Inclusive, se a gente for estudar a história, até mesmo egípcios que aceitaram a Jesus, aceitaram a palavra de Deus, que fizeram esse propósito também, saíram do Egito junto com o povo de Israel
fizeram isso e foram poupados. Então não quer dizer que haja predestinação, mas o ser humano tem o direito de escolha. Eu posso escolher me salvar ou posso escolher permanecer perdido. Então a gente sabe o que ocorreu por conta do sangue aspergido ali nos umbrais e portas. A gente também percebeu que o cordeiro, como alimento para as famílias, era a preparação para a jornada. Veja bem, Deus iria retirar o povo de Israel do Egito, começaria então uma caminhada que duraria cerca de 4 dias, talvez, para chegarem, 40 dias, perdão, para chegarem à terra prometida, por causa do tamanho da população, crianças e animais para serem levados, eles levariam cerca de 40 dias. Então a primeira refeição, ela servia de alimento para aqueles que confiaram em Deus. Ao mesmo tempo, o sangue do cordeiro protegeu do anjo da morte que passou visitando o Egito naquela noite, trazendo misericórdia para suas casas, né? Aí nós vamos agora mais à frente e vamos encontrar algo parecido para a gente encerrar, né, que já está ficando um pouco longo o nosso vídeo, é apenas um comentário. Nós vamos lá, 1 Coríntios, lá no final da Bíblia, né? Nós temos aí os evangelhos, aí você vai mais à frente um pouquinho, né? Atos, Romanos, e a gente vai se encontrar aqui, deixa eu abrir aqui, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Vejam bem, aqui nós temos palavras de Jesus envolvidas, tá? Paulo aqui está dizendo sobre a Santa Ceia. Nós não somos ungidos para prepararmos uma Santa Ceia em conformidade com aquilo que a igreja prepara. Quando o seu pastor, né, prepara a Santa Ceia na sua igreja, é feito todo uma preparação, oração, jejum, é preparado um pão especial, o pão deve ser pão asmo e tal. Mas a gente pode tomar como exemplo e tornar essa data do Natal importante, mesmo não sendo a data de referência para isso, ou a gente também procurar deixar um pouquinho o que é secular, o que é da humanidade de lado e procurar ter um relacionamento com Deus através da realização desse momento, transformar esse momento de festejos de Natal num momento especial em adoração a Deus. Como? Através desses princípios que são usados na própria Santa Ceia. Não estou dizendo que você tem autoridade para fazer uma Santa Ceia por conta própria, mas ceiar é reunir para comer, né? Então 1 Coríntios 11, 23 a 26. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, vejam bem, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. O que mudou aqui nesse pão? O pão da Santa Ceia, da Páscoa, era um pão asmo, feito sem fermento, pão duro, difícil de comer, né, para mostrar que a vida não é tão fácil. Hoje nós temos no Natal panetone, vem cheio de chocolate, cheio de açúcar, cheio de frutinhas. Se me der um, eu como inteiro, viro para o canto, não divido com ninguém, vou querer só para mim, porque é uma delícia. Não estou dizendo que é pecado você comer panetone, é uma delícia panetone. Mas vejam como a coisa foi transformada. Aquilo que era simbologia das dificuldades que nós deveríamos passar, se transformou em algo doce e suave, a fim de que nós só festejemos e não nos lembremos. Ainda tinham que comer ervas amargas para se lembrar, né, de que a coisa não é tão fácil. Então essa pregação toda do evangelho da prosperidade, onde tudo vai dar certo, seus problemas vão acabar, você vai ter tudo resolvido, não é isso que a Bíblia promete. Inclusive Jesus mandou a gente fazer isso em memória dele, até o dia da consumação dos séculos, até o retorno do próprio Jesus. E ele pede que a gente repita isso. Semelhantemente, verso 25, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança,
no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, se Jesus nasceu com um propósito. Não nos esqueçamos disso. O propósito do nascimento de Cristo foi o sacrifício para unir a humanidade ao céu novamente. É através do sacrifício de Cristo. E nós, muitas vezes, nos entristecemos na Páscoa e apenas nos alegramos no nascimento de Jesus, nessa data simbólica do nascimento de Jesus, né? Muitas vezes com churrascos, com cervejas, com cigarros, com tudo aquilo que não agrada a Deus, com uma falsa alegria, uma falsa esperança, e nos esquecemos das promessas e do maior presente que a humanidade pôde receber, como está escrito lá em Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este é o propósito do nascimento de Cristo. Aproveite esse momento com a sua família, reúna-se, acertem os ponteiros, peçam perdão, estejam em paz com Cristo e com os céus. E por menor que seja a sua mesa, por menor que seja o prato que esteja exposto sobre ela, maior do que tudo isso são as promessas de Deus. E maior ainda do que tudo que este mundo pode nos oferecer é aquilo que Deus nos oferecerá no futuro, muito próximo. O diabo fará de tudo para você olhar com tristeza para a mesa no seu lar. Muitos estarão abastados, mas não terão convidados. Não darão conta de comer. Vejam que a saída no Egito foi muito específica, como um tudo. Se não tiver condição, convide alguém para comer com você. Muitos guardarão em suas geladeiras todas as sobras. Enquanto muitos estarão famintos, outros estarão perdendo alimentos ao longo da semana, porque não darão conta de comer todas as belezas que colocaram sobre sua mesa. Não é pecado fazer isso. Mas se sobrar, divida com alguém. Fale sobre o amor de Jesus, sobre o verdadeiro significado do Natal. Cristo não nasceu na terra para ter vida. Cristo nasceu na terra para carregar por toda a eternidade as marcas que representam o pecado que nós cometemos e o sacrifício que ele teve que fazer, a fim de que nós alcançássemos a redenção diante de nosso Criador. E ele levará sobre si as marcas nas mãos, nos pés e a ferida da lança. E nós, toda vez que olharmos para nosso Jesus, nos lembraremos que somos os responsáveis por aquelas marcas. Então, que Deus possa nos trazer paz, que o pouco que nós temos seja o suficiente para agradecermos a Deus todas as bênçãos que Ele nos concedeu neste ano de 2022. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e nos acompanhe a cada instante. Amém.